FIFA 23 chegou no Boosteroid e o fim do Google Stadia. Você vai conferir tudo isso nesse vídeo agora. Hoje mais cedo a gente trouxe um vídeo aí com as novidades dos Cloud Gaming, né? Dos jogos em nuvem, xCloud, GeForce Now e Boosteroid. E logo depois ali passou o quê? Uma hora, nem isso. Já surgiu outras novidades, né? O FIFA 23 chegando no Boosteroid. Aí agora você vai poder jogar no seu celular Android, iOS, né? PC fraco com o Boosteroid na nuvem. E o fim do Google Stadia, né? Que muita gente já especulava que poderia acontecer e realmente aconteceu. Eu até achava que não iria acontecer. Apesar de tudo, né? A Google estava colocando algumas melhorias no serviço, né? Inclusive integrando com o YouTube, colocando integração também com o seu serviço de buscas, mas não foi isso que aconteceu. E tá aí, é o fim do Google Stadia. Vamos explicar bem certinho o que vai acontecer agora com quem tinha conta e depois vamos falar sobre o FIFA 23. Então, a equipe do Google aqui no blog do Stadia colocou o seguinte, né? Há alguns anos também lançamos um serviço de jogos para consumidores, o Stadia. E embora a abordagem da Stadia para streaming de jogos para consumidores tenha sido construída em uma base tecnológica forte, ela não ganhou a tração com os usuários que esperávamos. Então, tomamos a difícil decisão de começar a encerrar o nosso serviço de streaming Stadia. Aqui eles também falam, né, sobre reembolso, então reembolsaremos todas as compras de hardware Stadia feitas na Google Store e todas as compras de jogos e conteúdos complementar feito na loja Stadia. Os jogadores continuarão tendo acesso às suas bibliotecas de jogos e jogarão até dia 18 de janeiro de 2023 para que possam concluir as sessões finais de jogo. Ou seja, então, né, todos os jogos que você comprou lá, né, a partir do dia 18 de janeiro você não vai mais poder jogar. Mas pelo lado positivo, né, se é que tem um lado positivo nisso, a Google vai reembolsar aí quem fez compra, inclusive do hardware, né, do controle. Então você vai receber esse dinheiro de volta e o dinheiro de volta das compras em jogos. Eles também falaram que esperamos ter a maioria dos reembolsos concluídos até meados de janeiro de 2023. Então aqui eles falam sobre a aplicação da tecnologia, né, o que vai acontecer depois do fim do Stadia. Aparentemente eles ainda vão utilizar a tecnologia que eles criaram, né, com o Stadia para outros serviços como o YouTube e Google Play, mas não ficou claro aqui o que eles vão fazer com isso. Então eles colocaram aqui, vemos oportunidades claras para aplicar essa tecnologia em outras partes do Google, como YouTube, Google Play e nossos esforços de realidade aumentada, além de disponibilizá-la para nossos parceiros do setor, o que alinha com o futuro dos jogos. E aqui no site de perguntas frequentes, né, então sobre o encerramento dos servidores, eu vou pegar alguns destaques aqui. Se você por acaso ainda tem o Stadia aí, né, se alguém no Brasil assinou o Stadia, eu sei que tem gente que assinou, então por quanto tempo você vai poder jogar ainda no Stadia, né? Deixaremos a plataforma Stadia e os servidores de jogos online até o dia 18 de janeiro de 2023 para que você possa continuar jogando sua biblioteca. Aqui uma pergunta interessante, né? Todos os jogos funcionarão conforme esperado durante esse período? Prevemos que haverá alguns problemas de jogabilidade durante esse período, especialmente jogos que exigem comércio, né, que é os jogos que tem aí troca, né, compras na loja da Stadia está desativada, né? Mas a maioria dos jogos deve continuar funcionando normalmente. E quanto ao meu progresso de jogo, posso levar para outra plataforma? Embora isso possa ser possível para alguns jogos que suportam reprodução cruzada em outras plataformas, infelizmente para a maioria dos jogos isso não será possível. Então você não vai conseguir levar os teus saves para outra plataforma, a não ser que o jogo tenha aí crossplay entre Stadia e outras, né? E Steam, por exemplo. Aqui referente a reembolso, né? Então se você vai receber o reembolso e o que está disponível para reembolso. Então eles vão oferecer reembolso para todas as compras de hardware Stadia, né? Incluindo o Stadia Controller, Founders Edition, que eu não sei o que é isso, Premiere Edition e pacotes Play and Watch com Google TV, feitas por meio da Google Store e transação de software, né, jogos e compras de complementos de jogos. E aqui uma informação importante, né, as assinaturas do Stadia Pro não são elegíveis para reembolso. Então, se você assinou o Stadia Pro, você não vai receber reembolso dessa assinatura, mas poderá continuar jogando seus jogos no Pro sem cobranças adicionais até a data final. Então, até janeiro, então você que assinou o Pro, né, você não vai ter o reembolso, mas também não vai ter novas cobranças dessa assinatura e vai poder usar até janeiro. Aqui também outra informação, então se você comprou um controle, né, o Stadia Controller, se você vai ter que devolver, né, esse hardware para a Google.
E aí eles informam que a maioria das compras de hardware, né, feitas direto do Google, não precisarão ser devolvidas. E futuramente eles vão postar aqui mais detalhes sobre isso. Então, você comprou o Stadia controle, por exemplo, você vai receber o reembolso e vai poder ficar com o controle. Agora, para que? Eu não sei, né? Talvez para coleção, né? Colocar lá na parede e dizer, um dia existiu um serviço do Google de games. Aqui é quando que vai receber o reembolso, então eles informam que até 18 de janeiro de 2023 eles pretendem reembolsar todo mundo, né? Aqui sobre por que não comprar mais jogos, então a loja Stadia vai estar desativada, então não dá mais para comprar jogos também. Sobre a forma de pagamento também eles vão tirar, porque você não pode mais comprar nada lá dentro, e aí você vai receber e-mails, passar aí os seus dados para reembolso. Mas cuidado com o e-mail fraude, né? Presta atenção lá para ver se é o e-mail do Google mesmo, do Google Stadia, né? Então, basicamente, são esses detalhes aí que você precisava saber se você tinha uma assinatura ou se você estava curioso para saber o que acontece aí com quem tinha o Stadia, né? A partir de janeiro já era, não vai mais existir Google Stadia. O que eu acho sobre isso é que a Google poderia ter trabalhado melhor em cima do Stadia, né? Ter modificado a forma de negócio, talvez, né? Colocar parcerias com lojas, né? Steam, como os outros serviços, como o GeForce Now, Boosteroid fazem. E essa questão, né? De você ter que assinar o serviço e comprar jogos na própria loja do Stadia é um pouco desagradável, né? Ou bastante desagradável, porque justamente você compra os jogos na plataforma do Stadia e você não pode jogar em lugar nenhum além do Stadia, né? Fica restrito aquilo ali, e sem contar que você tá pagando ali a mensalidade mais o valor dos jogos dentro da plataforma. Não deu certo, é isso. Nesse formato realmente eu acho que não dá certo. Eu acho que o formato de jogos como o GeForce Now e Boosteroid estão fazendo tá legal, né? Tá, porque você tem jogos lá na Steam, lojas grandes, né? Steam, Origin e tal, Epic Games, grandes lojas que um dia você cansou do cloud game, ou você tem dinheiro, sobrou dinheiro para investir em um PC, você vai lá, investe, pega a tua loja da Steam, tem todos os teus jogos lá. xCloud, né, Xbox, também seguindo essa linha aí, né, tem o catálogo de vários jogos, muitos grandes jogos no catálogo. Em breve também você vai poder comprar jogos da Xbox Store, né, ou você já tinha um Xbox no passado, tua conta lá tá cheia de jogos, você vai poder jogar esses teus jogos na nuvem do xCloud, né, sem precisar comprar de novo. Ou você vai poder comprar jogos e deixar o teu catálogo com bastante jogos para você jogar a hora que você quiser pela nuvem. Então não fazia sentido você comprar jogo no Stadia para jogar só nele. Comenta aí o que você achou disso, do fim do Stadia. Eu acho uma perda para o cloud game, né, que poderia sim eles terem investido melhor e ter feito essa mudança aí na direção, né, para onde que ia esse formato de negócio do cloud deles, mas enfim, não aconteceu, acabou. Serve de lição para outros, né? Eu imagino. No vídeo que fizemos comparativos aí, né? A gente fez um comparativo ali entre GeForce Now e Boosteroid. Eu tinha comentado que o FIFA 23 deveria chegar em breve no Boosteroid e eu acertei, né, cara? Chegou hoje. Mais cedo a gente trouxe um vídeo sobre as novidades de Cloud Game, GeForce Now, Boosteroid, xCloud. Pouco depois chegou também o FIFA 23 ao Boosteroid e você tá vendo aqui, então, FIFA 23 da Steam adicionado. Então, na aba Install aqui, né? Você consegue instalar e jogar o FIFA 23. Obviamente que você tem que ter ele na Steam, ter ele comprado na Steam. Então essa aba aqui, né, de install é o catálogo de games compatíveis com Boosteroid e Remote Game Desktop, né? É um formato um pouco diferente dos jogos que estão na biblioteca aqui. Para começar a jogar, instale qualquer jogo do catálogo em uma máquina virtual. Mas no geral, né, funciona aí da mesma forma. Então você clica aqui em Install e Play, ele vai instalar numa máquina virtual lá do Boosteroid e você vai conseguir jogar o jogo pela nuvem aí no seu celular Android, iOS, PC fraco, né? E qualquer PC também. Já falamos aqui no canal também sobre jogos de futebol no Boosteroid, né? Tem o eFootball também, tá disponível, que é gratuito. Como eu não tenho nenhum na minha conta, nenhum FIFA, então eu testei aí eFootball. Vou deixar o link na descrição e nos comentários para vocês darem uma olhada. E o outro vídeo que eu falei também sobre as novidades aí, eu falei sobre todos os jogos que chegaram no Boosteroid. Se você quiser dar uma conferida, também vou deixar o link aí na descrição e nos comentários.
Eu vou deixar também o link do Boosteroid aí para você fazer o seu cadastro lá, fazer seu teste de velocidade ou se você quiser assinar o serviço, beleza? Inclusive no Twitter, né, o Boosteroid respondeu lá, um usuário, né, que pediu o FIFA 23 da Origin e eles responderam o seguinte, né, a versão Origin deve ser adicionada um pouco mais tarde, desculpe pela inconveniência. Então vai chegar, né, versão Origin. Gostaria de informar também, né, se você quiser ser membro do canal, tá habilitado aqui, né, ou seja, membro do canal. Você pode clicar aqui e escolher, né? Tem a partir de R$ 1,99 você pode virar membro do canal, ganhar vários emotes aqui, né? Tem também VIPs do Zap, que você entra no grupo VIP do WhatsApp e créditos em vídeo aqui, que você ganha aí o seu nome no final do vídeo. É mais para um apoio aqui do canal, né? Eu não tenho outras ideias atualmente para o membro, né? E obviamente você deixando o like e se inscrever no canal já é um baita apoio, né? E o Seja Membro é um apoio adicional aí que você pode dar caso você tenha condições, né, de estar dando esse apoio. Tamo junto aí, brigadão aí pelos membros do canal. Temos atualmente 2 membros. Valeu, é nóis. Inclusive, estamos quase chegando aí nos 3.700 inscritos, né? Falta, se eu não me engano, 2 inscritos. Quem puder aí se inscrever pra gente chegar mais próximo aí dos 4.000, né? Tamo quase. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto, valeu e até a próxima.